Olá, amigo ou amigo. É bom olhar para a Bíblia e tirar dela lições para a nossa vida. Lições intemporais, válidas no passado, válidas no presente e também válidas para o nosso futuro. Vou voltar a fazer a pergunta que já tenho feito. Já partilhaste com os teus amigos os links da Rádio Tranquilidade ou dos nossos canais de YouTube ou Facebook? 2 minutos com ele? Se não o fizeste, agora é o momento. Aperta no pause e vai lá. Faz gosto nesses canais, pois assim ajudarás outras pessoas a conhecerem um pouco mais da Palavra de Deus. Iniciamos um novo tema para estes 3 meses, a Carta aos Hebreus. Nós não sabemos exatamente quem eram estes hebreus, se seriam habitantes de Israel ou seriam israelitas dispersos. Uma coisa é certa, eles eram, tal como nós, cristãos. Embora a maioria dos autores atribua a autoria desta carta a Paulo, há muitos estudiosos que discordam disso, dizendo que terá sido escrita por algum dos discípulos de Paulo, Barnabé, Apolo, Clemente ou até mesmo o médico Lucas. No Ocidente, esta carta só foi aceita como fazendo parte do cânone bíblico a partir do final do IV século. Depois disso, e durante muito tempo, a autoria da carta deixou de ser questionada, mas nos últimos anos muitos estudiosos mais críticos não concordam com esta opinião. As evidências relativamente à não autoria da parte de Paulo são sustentadas quer pelo estilo utilizado, quer pelo próprio conteúdo da carta. Quando comparada com outras epístolas de Paulo, esta difere especialmente em algum tipo de palavras utilizadas pelo autor. Outra diferença é a maneira como ele cita, muitas vezes, o Velho Testamento. O comentário bíblico adventista entende que, apesar dos argumentos apresentados contra a autoria de Paulo relativamente à Carta dos Hebreus, não há evidências suficientes para refutar a crença tradicional de Paulo como autor. Mas o mais importante, e mais importante que o autor ou o destinatário, é a mensagem que esta carta traz para cada um de nós. A introdução ao tema destes 3 meses diz que a carta aos Hebreus é um retrato de Jesus. Um retrato que capta a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor de Deus por cada um de nós. Passado esta breve introdução genérica à carta aos Hebreus, vamos entrar na lição desta semana e ver o texto base da mesma que vem no capítulo 10 e no verso 36 de Hebreus e diz assim: Nós sabemos quem é aquele que disse na Sagrada Escritura: a vingança pertence-me, sou eu quem dá o castigo. O Senhor é quem julga o seu povo. O Senhor está por trás de toda esta carta aos Hebreus, independentemente de quem a tenha escrito. De acordo com o autor da nossa lição, a carta aos Hebreus é um tipo de sermão onde se realça a figura de Jesus e o seu ministério, especialmente a sua função salvadora. A carta começa exatamente por realçar a missão de Jesus. Vamos ver isso no capítulo 1 e no versículo 2, onde ele diz no versículo 1: Nos tempos antigos, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados pelos profetas. E depois no versículo 2, mas agora que o fim está perto, falou-nos por meio do seu Filho. Foi por meio dele que Deus criou o universo e a ele destinou como herança todas as coisas. Por sua vez, no início do capítulo 2, Paulo fala um pouco do modo como a mensagem tinha chegado até aqueles crentes que não tinham convivido diretamente com o Salvador. O Evangelho tinha chegado até eles como as boas novas de salvação, a que eles não podiam ficar indiferentes. Vejamos o que diz o verso 3 do capítulo 2. Como podemos nós escapar se ficarmos indiferentes a uma oportunidade tão grande de salvação? Foi o próprio Senhor que primeiro anunciou esta salvação. Depois, aqueles que a ouviram confirmaram o seu valor para nós. A mensagem tinha chegado
a estes crentes através do ministério de outros crentes, de outros conversos. Tal como aconteceu com outros que se converteram ao Senhor, o Espírito Santo deu a esses crentes a convicção do perdão dos seus pecados. E isso fazia com que fazia desses cristãos pessoas confiantes e corajosas, vivendo uma experiência religiosa alegre. Infelizmente, esta sua diferença da restante sociedade e alguns fanáticos pelo meio acabou por gerar alguma animosidade ou até mesmo um juízo negativo sobre esta comunidade de cristãos e os seus valores. São esses dias de luta que Paulo realça nos versículos 32 a 34 do capítulo 10, onde Paulo diz: lembrem-se dos dias passados, quando acabaram de receber a luz de Deus e como se mantiveram firmes na luta através dos grandes sofrimentos que tiveram de enfrentar. Depois, no versículo 33, umas vezes foram publicamente insultados e atormentados, outras vezes sofreram com os que assim eram maltratados. Depois, no versículo 34, compartilharam dos sofrimentos dos que eram presos e aceitaram com alegria que vos tirassem os vossos bens, porque sabiam que possuíam melhores riquezas que duram para sempre. Estas melhores riquezas a que Paulo aqui se refere significava que eles se identificavam não só com os sofrimentos que porque Jesus tinha passado, mas, apesar de tudo, ele tinha vencido. E, apesar disso, parece que essa perseguição acabou fazendo alguma moça nesses primeiros cristãos. Por isso, Paulo faz-lhes uma outra advertência. A advertência é essa que vem no capítulo 3 e nos versos 12 e 13, onde ele diz: irmãos, tenham cuidado para que nenhum de vós tenha um coração malvado e descrente que leve a afastar-se do Deus vivo. Pelo contrário, animem-se uns aos outros continuamente, enquanto dura o dia de hoje. Procedam assim para evitar que alguém no vosso meio se deixe levar pela sedução do pecado. No capítulo 10 e no verso 25, Paulo volta a instar com um elemento que é essencial para a manutenção da fé daquelas pessoas. Para, como vimos atrás, não se deixarem levar pela sedução do pecado. Ele dá aqui uma solução que também se aplica à nossa vida espiritual de hoje em dia. Vejamos o que diz o capítulo 10 e o verso 25. E não faltemos às nossas reuniões. Alguns têm por hábito faltar. Pelo contrário, animem-se uns aos outros cada vez mais, pois sabem que se vai aproximando o dia da vinda do Senhor. Aliado à frequência à igreja, Paulo dá muitas outras instruções sobre a forma como eles podiam recuperar a sua força e a sua fé originais. Ele destaca principalmente no capítulo 13 alguns aspectos de como praticar a hospitalidade, visitar os presos, cuidando dos necessitados e cuidar das necessidades também uns dos outros. Como diz o autor da lição, ele sugeriu que eles unissem forças, se encorajassem uns aos outros e que praticassem o amor e as boas obras, exaltando também o ministério de Jesus e, acima de tudo, esse ministério no santuário celeste em favor deles. Um aspecto interessante que Paulo destaca é a comparação que ele faz com a experiência vivida pelos israelitas antes de chegar à terra de Canaã. Do mesmo modo, esta lição aplica-se a cada um de nós, pois também nós estamos às portas da terra de Canaã, agora uma Canaã espiritual ou uma nova Jerusalém. Por isso Paulo insistiu com eles para não desanimarem e dá essa mesma mensagem ao povo dos últimos tempos, a mim e a ti, para que não desanime, porque também ele está, ou nós estamos, às portas desta nova terra, desta Canaã celestial. Vê aquilo que dizem os versos 36 a 38 do capítulo 10. E um deles evoca os momentos anteriores à entrada de Canaã. No verso 36 diz:
têm de perseverar. Assim cumprirão a vontade de Deus e alcançarão o que Ele promete. Depois, no verso 37, lá diz a Escritura: já falta muito pouco para chegar àquele que há de vir. Não se demorará. E no verso 38, e o que for justo diante de mim viverá pela fé. Mas aquele que voltar atrás não será do meu agrado. Paulo adverte-nos a nós para 3 grandes perigos. Primeiro, exorta-os a agarrarem-se firmemente à confissão da sua fé, ou seja, pregarem a sua fé e a olharem para Jesus. Em segundo lugar, exorta-os contra a imoralidade e a avareza. E depois, em terceiro lugar, eles devem ser obedientes aos seus líderes. Eu quero terminar com um texto que vem no final da lição. Texto esse que está no livro Profetas e Reis, no capítulo 12, e diz-nos assim: para o desalento há um remédio seguro: fé, oração e trabalho. Fé e atividade concederão segurança e satisfação que aumentarão dia após dia. Está alguém tentado a alimentar sentimentos de ansiedade ou desânimo profundo? Nos dias mais negros, quando as aparências parecem mais agressivas, não temam. Tenham fé em Deus. Ele conhece as nossas necessidades. Tem todo o poder. O seu infinito amor e compaixão são incansáveis. Não receiem que Ele deixe de cumprir a sua promessa. Ele é a eterna verdade. Jamais mudará o concerto que fez com aqueles que o amam. Que a imagem de Jesus refletida nesta carta aos Hebreus e que nós iremos ver ao longo de todas estas lições se reflita também em cada um de nós e que ao longo destes 3 meses possamos compreender melhor esse grande amor pela raça humana, esse grande amor por ti e por mim. Querido Deus, obrigado. Obrigado porque te preocupas, como eu digo tantas vezes. Obrigado porque te preocupas com este amigo, com esta amiga, porque te preocupas comigo, porque te preocupas com a tua igreja, porque te preocupas com a humanidade, não querendo que nenhum se perca, mas que todos venham a arrepender-se. Por isso nos dás estas lições, por isso nos trazes esta carta aos Hebreus para nós podermos compreender o teu amor, o amor do teu Filho por cada um de nós. Ajuda-nos neste trimestre para que isto possa aprofundar a nossa fé e a nossa confiança em Ti. Te agradecemos e pedimos no nome de Jesus. Amém. A semana que vem nós vamos ver a primeira lição já dentro do contexto do livro de Hebreus e que tem como título a mensagem aos Hebreus. Vamos ver, fazer um voo sobre todo este trimestre para podermos melhor compreender aquilo que a lição e que o livro, acima de tudo o livro de Hebreus, nos traz. Um abraço e encontramos-nos novamente para a semana que vem.